Bom, o que é o Projeto Florescer? O Projeto Florescer é um projeto social que atende mulheres vítimas de violência doméstica aqui no nosso bairro. E quando ele foi criado? Ele foi criado por mim há 9 anos atrás, mais ou menos. Foi assim, eu não tinha nem ideia que eu ia estar fazendo um projeto social, mas eu comecei a me deparar com mulheres que sofriam violência doméstica e ainda estavam em companhia dos respectivos maridos e agressores e não conseguiam voltar à sua vida normal, que era de um emprego, que era ter uma vida social. E eu comecei a notar que o que fazia falta para essas mulheres era realmente devolver o sorriso. E foi aí que eu comecei a pensar em devolver esse sorriso para essas mulheres. Como que funciona, né? Hoje, para a paciente participar do projeto social, ela tem que nos apresentar um boletim de ocorrência falando que ela sofre de violência doméstica, né, ou que sofreu, por isso que ela tem alguma perda dentária, alguma coisa assim, decorrente a essa violência. Por que que a gente começou a exigir o boletim de ocorrência? Porque começou a vir muitas mulheres que estavam tendo perdas dentárias que não eram por conta disso. E aí a gente começou a não dar conta, né, de estar atendendo essas mulheres. Então a gente resolveu fazer o pedido do boletim de ocorrência. Eu sei que é muito complicado, porque normalmente elas estão morando em casa com um agressor e para fazer o boletim de ocorrência já teve pacientes aqui que fez o boletim, chegou em casa e apanhou novamente. Então eu sei que é muito complicado isso, mas infelizmente a gente teve que pedir para as mulheres nos apresentarem um boletim de ocorrência. Elas vêm no consultório. Normalmente é muito sigiloso, o paciente, só quem sabe o tratamento é nós da equipe e a mulher. Então normalmente o marido dela, o agressor, não sabe que ela tá fazendo esse tratamento. A gente faz sempre escondido para que ela consiga restabelecer o sorriso e voltar a trabalhar e conseguir sair dessa vida, né? Quantas mulheres a gente já atendeu? Eu acho que em média a gente já atendeu umas 50, 55 mulheres. Mas, como eu atendo sozinha com a minha equipe, a gente custeia essa prótese, esse tratamento dela, a gente não conseguiu atender mais de 4 por mês. Então, assim, nesse mês a gente tá atendendo uma, mas é difícil a gente conseguir atender mais de 4 por mês. Bom, de que maneira ele melhora a vida dessas mulheres? Vou citar um exemplo. Eu tive um caso que a mulher, ela foi agredida pelo marido, perdeu 2 dentes da frente e precisava de arrumar um emprego. Ela precisava de devolver, de voltar a sorrir, e o marido precisava de pagar esse tratamento para ela. E ele falou que não ia pagar. Nesse caso, ela vivia sofrendo violência psicológica, violência física em casa, e para ela conseguir arrumar um emprego, ela precisava do sorriso. Então, ela veio fazer avaliação, não sabia do projeto, não sabia de nada. A gente ligou para ela para saber por que ela não tinha voltado da avaliação e ela contou que o marido não ia fazer o pagamento dela, do tratamento dela, por conta que se ela fizesse o tratamento, ela iria embora, ia arrumar outro marido, enfim. Então ele não fez o pagamento. Eu consegui fazer o tratamento dessa mulher e ela disse que para ela voltar a viver, ela precisava de arrumar um emprego. E como que ela iria arrumar esse emprego se ela não tivesse o sorriso, né? Então a gente fez prótese para essa mulher, a gente tratou ela, ela conseguiu um emprego, foi embora e fugiu com os 2 filhos. Então isso causa um impacto na vida da mulher de extrema significância, porque você devolve a autoestima da mulher. Porque o que o agressor faz? Ele tira a autoestima dessa mulher. E o que mais pega nela é isso. Outra coisa, né? Quando você tem a sua autoestima roubada e você tem filhos, você não tem para onde você ir, você não consegue um emprego, você não tem poder de compra, é muito difícil você conseguir sair de uma condição dessa. Então eu aqui no bairro, eu comecei a ver que isso estava sendo muito corriqueiro. E foi por isso que eu pensei em devolver esse sorriso para essas mulheres, para elas terem uma condição de vida digna. Os retornos, eles são muito complicados, tá? O que eu sei das mulheres? Eu sei porque elas acabam falando para uma melhor amiga e tudo mais que tá fazendo o tratamento, e essa melhor amiga acaba vindo aqui falando, olha, fulana foi embora, voltou para a cidade dela, arrumou um emprego, fugiu com os filhos. As mulheres, normalmente, elas não voltam aqui. Por quê? Porque elas saíram do bairro, né?
Então elas saíram do bairro e elas desaparecem. Mas eu sei por outras pessoas que elas vivem bem. Elas vivem bem, elas foram embora e conseguiram abandonar o agressor, né? Já tivemos muitas histórias, né? Essa história dessa moça foi uma delas. Já tivemos histórias de uma outra paciente nossa. Ela era casada, ela estava no mercado com o marido. Ela simplesmente abaixou para ver o valor do sabão em pó. E ele achou que ela estava olhando para algum lugar, enfim. E ele bateu no rosto dela, ela caiu e bateu de boca na prateleira, quebrou os dentes. E assim, hoje ela quebrou os dentes e fraturou o osso, então ela tem um abaulamento aqui. Então hoje ela precisava de um implante, não conseguimos colocar um implante nela, mas conseguimos devolver o sorriso para ela, colocamos um dente. Ela se formou, hoje é enfermeira e tem uma vida estável, uma vida boa. Então assim, a gente escutou muitas histórias exatamente acabando com a autoestima da mulher. Quando o agressor ele começa a saber que ele tem poder ali em cima da mulher, a mulher acaba ficando encurralada. Ela tem filhos, ela não tem para onde ir, ele paga o aluguel, ele bota comida dentro de casa, então como que ela vai fazer, né? Então assim, a gente conseguiu mudar muitas histórias, graças a Deus. E infelizmente as histórias que chegam aqui, elas não são boas e não são extremamente pesadas. E você começa a se olhar e falar, meu Deus, será que realmente essas coisas acontecem e ninguém faz nada? Hoje em dia a gente se depara, né, a mulher hoje ela tem que fazer o boletim de ocorrência, só que isso ainda é muito distante de resolver o problema. Porque quando ela faz o boletim de ocorrência, ela não tá livre desse agressor. Ela tem que voltar para casa e muitas vezes ela volta e apanha, que nem eu já disse. Isso já aconteceu aqui. Então, para isso melhorar, eu não sei como que daria para resolver esse problema das mulheres, mas o que a gente faz é exatamente tentar devolver a dignidade para essa mulher. Quais são os planos para esse projeto? Bom, eu gostaria muito que ele crescesse, ele ficasse maior do que ele já é, que eu pudesse atender várias mulheres, que eu pudesse atender essas mulheres e que eu não precisasse de ficar, por exemplo, isso é um problema aqui, né? Quando a gente atende essas mulheres, eu particularmente fico um pouco receosa se o agressor vai saber dessa história ou não, se ela vai contar ou não. Porque, por exemplo, o agressor pode vir até o consultório e acabar, né, a gente tendo algum problema, algum atrito entre a nossa equipe e ele, porque nós estamos tirando a mulher dessa condição que ele colocou. Então, qual que é a minha ideia para o projeto, né? A minha ideia é ter um espaço que a gente atenda só elas, não atenda dentro da nossa clínica, né? A gente tem 2 unidades, não atenda dentro da nossa clínica, mas atenda num lugar exclusivamente essas mulheres. E que eu consiga atender mais mulheres, porque como eu disse, eu atendo essas mulheres sozinha com a minha equipe. Então, toda a parte de prótese que eu tenho que fazer para elas sai do meu bolso. Então, eu não consigo atender muitas mulheres. E eu sei que muitas precisam muito desse trabalho. E eu não consigo atender essa demanda inteira. Quem pode participar é todas as mulheres vítimas de violência doméstica que tenham o boletim de ocorrência em mãos, né? De que maneira mudou a sua vida fazendo esse projeto? Olha, eu vim de uma família bem humilde e eu acho que todo mundo é capaz de tudo. E eu acho que essas mulheres, elas precisam de florescer, elas não conseguem olhar no espelho e ver o tamanho que elas são, né? Então, o que mudou na minha vida? Saber que eu consigo dar força para alguém e saber que eu consigo, de alguma maneira, mudar a rotina e a condição de vida de alguém, para mim é muito significante. Eu sei que isso é um grão de areia na praia, né? Mas para mim eu fico muito grata quando eu sei disso, porque eu tenho certeza que eu tô fazendo diferença na vida de alguém. E isso para mim é muito bom. Minhas considerações. Bom, esse projeto ele é muito bacana, eu gosto muito dele, não penso em acabar com ele, não penso em não fazer mais,
Mas como eu disse, eu queria muito poder fazer mais por essas mulheres. Eu queria, o que eu sinto muita falta aqui é um atendimento psicológico junto, porque muitas vezes não é só devolver o sorriso, eu tenho que devolver a coragem. E por mais que eu fale muito e que aqui é uma sessão de terapia junto com a parte odontológica, que eu escuto muito do paciente falar, eu precisaria de uma psicóloga atendendo junto comigo, porque muitas mulheres elas têm tanto medo que elas não conseguem ter a coragem. Isso é uma coisa que me mata, né? Porque eu tô vendo que ela pode sair dessa vida e ela não tem coragem. Mas eu não incrimino essas mulheres porque elas não têm coragem por conta de ter filhos, porque elas têm medo do que tá esperando elas lá fora. Então, elas criam um monstro muito grande da porta para fora. Mal elas sabem que o monstro tá da porta para dentro. Então, se eu tivesse uma psicóloga aqui me ajudando, seria ótimo. Então, eu pretendo ter um espaço que atenda só essas mulheres, que tenha uma psicóloga atendendo junto, para que a gente consiga impactar muito mais a vida dessas mulheres.